Vou mostrar para vocês aqui como importar dados do Excel, né, para dentro do Sysvar. Então, aqui eu tenho uma opção aqui de análise estatística descritiva, e eu tenho a opção de digitar os dados e um arquivo pronto. E quando eu vou pegar esse arquivo, ele não aceita arquivos do Excel, ele só aceita arquivos do formato DB e DBF, files. Então, para resolver essa situação, a gente vai fazer da seguinte forma. Então, tem aqui o arquivo no Excel, por exemplo, abrindo aqui o arquivo. Então, imagina que é um arquivo de algumas temperaturas, né? 48 temperaturas, né? E lembrar que é importantíssimo na primeira linha tá o nome da variável, né? Então, vai ser a variável temperatura. Poderia colocar outras variáveis aqui, né? Colocando diversas variáveis, né? Desde que a primeira linha esteja com o nome da variável, né? Então, o Sysvar, né, necessita disso, né? Então, o que que acontece? Nesse momento aqui, eu preciso salvar esse arquivo aqui em outro formato. Porém, na hora que eu venho aqui em arquivo salvar como e escolher as opções aqui do Excel, ele não tem a opção que o Sysvar aceita. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, vou vir com o botão direito, vou em abrir com, e eu vou procurar o programa LibreOffice. Eu tenho que ter o LibreOffice instalado. É um programa free, caso você não tenha, né? Você pode procurar o site libreoffice.org, baixar ele, é gratuito, instala, né, na versão para o seu Windows, né, ou macOS, ou Linux, você tem, enfim. Aí, quando você tiver com ele instalado, botão direito, abrir com. Então, o programa aqui, o LibreOffice é um conjunto de programas, dentro dele tem um programa que chama Calc. A gente vai usar ele. Ele vai abrir, né? Vou dar um cancelar aqui, ele abriu o arquivo, né, da mesma forma do Excel, só que agora eu venho aqui em arquivo, salvar como, e eu tenho a opção aqui, DBF, que não tem lá no Excel. Então eu clico aqui em DBF e vou salvar ele, né, como DBF. Venho aqui, clico em salvar, ele me pergunta, você realmente quer salvar no formato DBase ou você quer no ODF, que é o formato padrão? Não, eu quero o formato DBase aqui mesmo. Ok, ok de novo. Pronto, posso fechar aqui. E agora, lá nos meus dados, eu tenho o arquivo do Excel e eu tenho o arquivo DBF, né? Ok, agora eu venho aqui no Sysvar, vamos fazer uma análise da estatística daqueles dados lá, no descritivo, né? Então tá aqui, estatística descritiva, arquivo pronto, vou digitar os dados, arquivo pronto, ok. Posso fazer um histograma, posso fazer um teste de normalidade, percentil, né? Posso fazer distribuição de frequência. Vamos pegar esse exemplo aqui da distribuição de frequência. Ele pergunta para mim qual método de distribuição de frequência que eu quero fazer. Vou fazer o empírico mesmo, o que está marcado aqui. Aqui ó, tem até a opção, determinar o número de classes manualmente, né? Então, em vez de cálculos, né, de Stugs e outros, ele tem como eu determinar o número de classes manualmente. Vou colocar aqui em finalizar, vou abrir o arquivo. Tá lá, ele acha o DBF agora, né? Abrir. Aí ele achou a variável, se eu tivesse várias variáveis, eu escolhi qual variável que eu queria fazer, era só clicar nela aqui. Está marcado distribuição de frequência, eu vou analisar. Ok, ele me gerou esse arquivo. Se eu observar esse arquivo, ele me fala o N, né, que é a quantidade de valores analisados. Ele me fala a média aritmética, a média harmônica, a média geométrica, a variância, desvio padrão. Ele me fala a amplitude total, que é o valor máximo menos o valor mínimo. E embaixo aqui ele ainda me dá uma distribuição de frequência, né? E ó, as classes, né? Ponto médio, né, o xi, a frequência absoluta, a frequência relativa. Eu posso vir aqui e salvar isso aqui em formato texto, né? Salvo aqui, por exemplo, vou colocar aqui o nome de DF, de distribuição de frequência. Salvei, posso fechar aqui, porque eu queria fazer um gráfico agora, eu poderia vir aqui, ó, e clicar aqui em histograma, né? Clico aqui em histograma, mando analisar, ele me dá esse gráfico. Eu tenho uma série de opções aqui do gráfico, como cor de fundo, cor do polígono, cor do histograma. Enfim, aqui tem a opção salvar, ele me pergunta se eu me avisa que vai salvar no formato bitmap, né, que é o BMP. Então, eu coloquei ES aqui, ele me pergunta o nome, vamos colocar aqui histograma, salvando na mesma pasta, no BMP, ok. Se eu fechar aqui, né, e for lá na minha pastinha lá,
na, na minha pastinha onde eu salvei os dados, que é essa pasta aqui onde eu estava trabalhando com os dados. Agora eu tenho o DBF, eu tenho a planilha, eu tenho esse DF aqui, que é aquele arquivo texto, né, em formato de texto. Eu salvei com os dados da estatística descritiva, e aqui embaixo tem até a distribuição de frequência, só que está um pouquinho desconfigurada. E eu tenho aqui também o histograma, né, a imagem do histograma em que eu poderia utilizar em algum trabalho acadêmico, enfim, né. Eu tenho aqui tanto o histograma quanto o polígono de frequência. Enfim, essa é a nossa aula aí. Se tiver ajudado, curte o vídeo aí. Um abraço.